de Deus em nossas vidas, vindas pela palavra, através dos louvores, através das orações, dos sonhos, da leitura da palavra, de uma oração de alguém que tem uma revelação de Deus para nossas vidas, e nós temos que crer que as promessas estão chegando, e não desistir das promessas porque está demorando, ou porque elas não aconteceram ainda no tempo que nós estamos imaginando. Mas eu quero profetizar, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, o que Deus tem para a tua vida está muito mais próximo de acontecer do que você mesmo imagina. Você recebe nessa noite? Receba, porque você está aqui na casa do Senhor, num ambiente de milagres. Você está aqui num lugar onde o Senhor ordena bênçãos e onde Ele tem o poder de restaurar e de fazer mudar as coisas, trazer à existência tudo aquilo que não existe. Porque o mesmo Deus dos nossos antepassados, Ele é o mesmo hoje. Mas nós temos que exercer nossa fé e não retrocedermos por causa alguma, porque as promessas de Deus podem estar muito próximas de estarem acontecendo em nossas vidas, e uma nova perspectiva para a minha, para a tua vida, em todas as áreas, amém? Então nós vamos dar sequência aqui, naquela que foi a maior promessa do nosso Deus, o maior plano da humanidade, aquele que veio para mudar a história, dividir a história no meio, Jesus, e é por isso que nós estamos nessa noite aqui, amém? Eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, nós vamos ler apenas 4 versículos, do 13 ao 16, o texto é longo, para nós ganharmos tempo, nós vamos ler esses 4 aqui a princípios, e nós vamos explanando aqui durante toda a ministração, o que ocorreu aqui. Irmãos, esse texto aqui, acho que foi o texto que eu mais preguei na minha vida, umas 6, 7 vezes já, cada uma delas Deus trouxe uma revelação diferente, para a minha vida e para a vida da igreja, e hoje não será diferente. Hoje a revelação é acerca de que as promessas de Deus estão chegando. Você crê nisso? Amém? E vão chegar, porque Ele não é homem para mentir. Amém? Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, esse é o dia da ressurreição, irmãos. Naquele mesmo dia é o dia que Jesus ressuscitou, o domingo. 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém? Até aqui, irmãos. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos na Tua casa. Nós estamos aqui, Senhor, onde a Tua palavra garante, Senhor, que ela não volta vazia, que ela nos enche do Senhor, Pai. Tua palavra nos liberta. A Tua palavra gera fé, porque a fé vem por ouvi-la, Senhor. Ouvir a Tua santa palavra. E nós profetizamos que sairemos daqui nessa noite, fortalecidos com a esperança no Senhor, Pai. E não mais retrocederemos, Pai. Não mais teremos dúvidas acerca das Tuas promessas, acerca do Teu amor, acerca da Tua fidelidade, Senhor. Acerca do Teu perdão, acerca, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor é um Pai de amor, que se preocupa conosco, mesmo sendo um Deus tão grande, mas nós sabemos que o Senhor é acessível, Pai querido, e que o Senhor alcança cada um de nós com esse amor incondicional, Pai. Então fala conosco, nos dê ouvidos de discípulos, tira toda a distração, Pai querido, todo pensamento que nos afaste deste momento, nós repreendemos, Pai, que possamos focar nesses minutos que nos restam, no poder da Tua palavra sobre as nossas vidas, no poder do Teu milagre, no poder, Pai querido, da restauração do Senhor, e no momento de cura, em todas as áreas das nossas vidas, a começar pelo nosso entendimento, Senhor, para que nós não pereçamos, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu creio que todos conhecem essa passagem,
é a passagem, nesse contexto aqui, irmãos, para a gente entender, Jesus já havia sido morto e já havia ressuscitado. Faltava pouquinho para ele ressuscitar, pouquinho, já estava no domingo. E dois seguidores dele, dois discípulos, a Bíblia relata o nome de um deles só, que é Cleopas. Eles provavelmente tinham ficado em Jerusalém acompanhando Jesus. E quando chega o terceiro dia, e Jesus não ressuscita e começa a passar o tempo, começa a demorar um pouco, eles acabam o quê? Retrocedendo na fé. Eles acabam não crendo mais que Jesus ressuscitaria. Eles acabam ficando com a fé abalada ao ver o Redentor morto naquela cruz. Já era o terceiro dia, Jesus ainda não tinha ressuscitado até aquele momento. E o que eles fazem? Eles moravam longe, a 11 quilômetros de Jerusalém. Aí eles tiveram uma ideia que não foi muito brilhante. Vamos voltar. Fomos enganados, fomos ludibriados. Esse não é o Messias. Não vai haver ressurreição, coisa nenhuma. Não vamos ser redimidos de Roma. Vamos continuar oprimidos. E vamos voltar para a nossa vida. Vamos lá para o nosso povoado. Estavam indo embora. E quando eles estavam reclamando, murmurando, Jesus aparece ressurreto. Aí Jesus havia já ressuscitado. Aparece ao lado deles e começa a ouvi-los. E em um certo momento Jesus pergunta quais coisas eles estavam discutindo, como se Jesus não soubesse. E eles começam a falar: mas você é o único que não sabe das coisas que têm acontecido aqui, as últimas notícias? Jesus, quase que ironicamente, pergunta: quais notícias? E eles falam: Jesus, o mestre, grande em palavras, poderoso profeta, que viria para nos redimir. Mas acontece que as autoridades de Israel o prenderam, o condenaram e o crucificaram. E já faz 3 dias que aconteceram essas coisas. E nós estamos indo embora, porque nada aconteceu. E Jesus fala: mas não estava escrito nas Escrituras que era para ele passar por tudo isso para entrar na tua glória? E começa a conversar com eles até que chega em Emaús. E Jesus diz: tchau, estou indo. E eles convidam Jesus para ceiar com eles. Não, está ficando tarde, venha ceiar conosco. Jesus aceita o convite, senta com eles à mesa, e Jesus parte o pão, dá graças, e nesse instante, os olhos espirituais deles são abertos, porque eles não haviam ainda reconhecido Jesus. Só que quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece da frente deles. Materialmente eles não viram mais Jesus, mas o coração deles começou a queimar, porque Jesus com certeza já havia entrado dentro do coração deles, porque pela fé eles sentiram o coração queimar e sentiram que aquele era o mestre. O que eles fizeram? Eles retornaram para Jerusalém, para o lugar santo, para o lugar da promessa, para o lugar da redenção, e foram encontrar com os apóstolos e com as mulheres que haviam visto o sepulcro vazio e a tumba vazia. É tremenda essa história, irmãos, e nos ensina o quê? Que nós devemos crer, irmãos, em tudo aquilo que sai da boca do Todo-Poderoso, que Jesus ressuscitaria. Eles andaram com Jesus, mas quando o nosso coração se endurece, irmãos, porque uma promessa não aconteceu, porque estamos cansados, porque estamos com orgulho, porque não foi do jeitinho que a gente aconteceu, porque não foi no tempo que aconteceu, a gente acaba às vezes endurecendo o coração, nos decepcionando com Deus, a gente se frustra, e aí o que acontece? Não sobra espaço para o Espírito Santo atuar em nós, e nós ficamos cegos espiritualmente, e Jesus muitas vezes, irmãos, está caminhando ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, no nosso dia a dia, e nós o perdemos de vista, não conseguimos sentir o poder de Jesus perto de nós, mas Ele está ali pronto, com as mãos estendidas, querendo sempre entrar, fazer morada, nos resgatar e fazer com que se cumpram as promessas. Estava faltando pouquinho para chegar à grande promessa, e eles haviam desistido, estavam indo embora, correram um risco, perderam tempo. Se não fosse o amor de Jesus acompanhá-los naquele caminho, eles teriam perdido a bênção que foi a redenção,
a ressurreição, a vitória, a vida eterna, a glória de Cristo e os propósitos acontecendo na vida deles. Esse é o contexto do episódio dos discípulos a caminho de Emaús. Você está firme com a tua fé de tudo que o Senhor tem preparado para você? São muitas promessas aqui na Bíblia que já aconteceram e vão acontecer. A maior delas é a nossa salvação, o grande dia. Maranata, a hora vem, o encontro com o Altíssimo na Nova Jerusalém. E enquanto estamos aqui, temos a promessa de João 10:10, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas então por que tanta tristeza, tanta angústia, tanta perplexidade, tanta falta de uma fé verdadeira no meio do povo de Deus? Aconteceu com dois que andaram com Ele, por que não aconteceria com nós? Então que hoje o Senhor fale conosco. Não olhe para trás, olhe para o alto, olhe para a cruz, olhe para a redenção, olhe para Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Então o que aconteceu? Jesus inicia o teu ministério e Ele chama logo de início alguns homens para o seguirem, algumas pessoas para caminharem de perto com Ele. E Jesus começa a falar do reino de Deus, começa a falar do propósito da tua vinda. E aqueles homens começam a acreditar em Jesus, caminhar com Ele, começam a ver o que Ele falava, crer nas palavras. E o que aconteceu? Começaram a ver sinais, maravilhas, milagres de todas as ordens. Ou seja, eles viram Jesus curar os cegos, curar leprosos, viu Jesus livrar da morte aquela adúltera, eles viram Jesus multiplicar os pães e peixes, eles viram Jesus caminhar com os excluídos da sociedade, eles presenciaram Jesus denunciar aqueles religiosos que falavam uma coisa e faziam outra. Enfim, eles ficaram impactados, fascinados com aquele homem simples, mas com uma autoridade divina, com poder, com graça e com sabedoria, e não tiveram dúvidas. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então eles se renderam a Jesus. Era chegado o reino de Deus. Isso antes de acontecer esse episódio, enquanto eles começaram a caminhar com Jesus. Eles estavam crendo porque eles estavam caminhando junto com os apóstolos e toda aquela multidão que seguia Jesus. Havia chegado o reino de Deus, ou seja, a esperança, havia chegado a paz, havia chegado a libertação, a alegria, havia chegado a salvação. E eles achavam o quê? Não vamos mais ser oprimidos por Roma, não vamos mais ser cativos àquela nação, vamos ter a nossa liberdade. Acabaria toda ação maligna sobre a vida deles. Assim que eles estavam crendo, mas olhando apenas para o natural, para as coisas que Jesus estava fazendo naquele momento. Eles começaram a seguir Jesus e entraram em Jerusalém, mas entraram pensando que Jesus estabeleceria o teu reino como, irmãos? Com toda força, com espadas, com poder, com cavalos de guerra para libertar Jerusalém de Roma. E não era isso. Jesus não veio para um reino natural. Ele fala que o reino dele não era desse mundo, não é desse mundo o reino do nosso Senhor. E eles ficaram aguardando que Jesus venceria então a grande guerra que Jerusalém passava naquele momento. Mas o que aconteceu, irmãos? Em vez de Jesus, aconteceu o contrário. Em vez de erguer para Jesus um trono banhado a ouro, talvez, Jesus com uma coroa resplandecente, com servos, com servas, com todo o poder que Deus lhe deu, não foi isso que aconteceu. O que se ergueu para Jesus foi uma cruz de madeira, uma cruz onde eram crucificados bandidos da pior estirpe, aqueles que cometiam crimes hediondos, e Jesus estava ali no meio de dois ladrões crucificado, e por causa disso, muitos dos que o seguiam, o aclamavam, se viraram contra ele e também começaram a acusá-lo. Acharam que ele não era o Messias, coisa nenhuma, porque eles estavam olhando para o natural. Por isso que nós devemos tirar às vezes nossos olhos do natural e colocarmos onde? Em Jesus, no sobrenatural, porque é no sobrenatural que o Senhor atua em nossas vidas. E eles ficaram decepcionados, desiludidos, irmãos. Isso acontece conosco
até em grande escala. Nós nos frustramos quando acontece alguma luta, mas eu estou servindo a Deus, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou ofertando na casa do Pai, eu estou falando do teu amor, e não acontece o que eu estou pensando, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e aí começa a culpar um monte de coisas, um monte de pessoas, só não olhamos para nós mesmos, para a nossa cegueira espiritual, que às vezes nos impede de ajoelharmos e fazermos uma oração de gratidão por nosso Deus. Queremos que as coisas acontecem como um toque de mágica, e eles estavam ali desiludidos. Aí passou o sábado, Jesus ainda com a tumba fechada, chega no domingo, que é esse dia aqui, que eles decidiram voltar, e aqueles dois homens aqui que nós lemos no texto, irmãos, eles estavam frustrados mesmo, caminhando, murmurando, deixando o lugar da promessa, que era Jerusalém, deixando sonhos, deixando esperança, deixando novas perspectivas de vida, sonhos que eles sonharam talvez a vida toda, salvação, redenção, propósito, e voltando para um povoado chamado Emaús, com a mesma vida de sempre, sem projetos, sem ambições espirituais, deixando de crer na promessa, deixando de crer na ressurreição, acharam que pela demora não ia mais acontecer e endureceram os seus corações. Jamais faça isso, jamais endureça o seu coração um momento sequer, jamais questione a verdade das Escrituras e das promessas de Deus, porque Ele sabe o tempo certo, Ele sabe quando você vai estar preparadinho para receber a tua bênção e vai ser maior do que você pensa, em nome de Jesus. Esse é um alerta para nós, porque, como eu disse, a nossa bênção pode estar mais próxima do que nós imaginamos e nós podemos perder. Eu e a pastora estamos aqui hoje, nesse ministério, porque graças a Deus aconteceu isso conosco. Nós conseguimos perseverar lá atrás de muitas coisas difíceis pelas quais passamos, que dava vontade de desistir mesmo, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer a obra, não dá, é muita oposição, é muita luta, é muita dificuldade, são muitas pessoas contrárias, essa guerra espiritual de fato é difícil demais, mas nós oramos juntos, respiramos, perseveramos, não é fácil. E Deus vem, irmãos, Deus não é homem para que minta, Ele tem amor, Ele tem graça, Ele tem perdão, Ele tem propósito, só que não é assim como a gente quer, irmãos. Deus não usa o nosso relógio, Deus tem um tempo perfeito. A Bíblia fala que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele como um dia. Nós temos que entender isso, para não acontecer como aconteceu com aqueles homens. Demorou para ressuscitar, eu vou embora. Demorou minha bênção, eu vou embora. Demorou para eu alcançar uma liderança no ministério, eu vou parar por aqui mesmo. Demorou para eu pregar a palavra, eu vou parar por aqui mesmo. Não podemos ser desta forma. Não sou usado lá no meu trabalho, não me dão chances lá de falar da palavra de Deus. Calma, Deus tem estratégias que nós não sabemos. Deus quer nos usar poderosamente. E eles estavam andando e de repente Jesus surge já ressurreto e a promessa havia se cumprido, amém? E eles não reconheceram Jesus, mas Jesus estava caminhando ali. Então o que aconteceu com aqueles homens que eles deixaram tudo para trás, deixaram Jesus, deixaram a paz, o conforto, a esperança, a proteção divina e saíram e voltaram. Eles estavam perdendo as promessas. Irmãos, o que estava acontecendo com a alma desses dois homens? Primeiro, eles estavam frustrados porque Jesus era a esperança de tudo novo. Quando Jesus vem, Jesus começa a falar das boas novas, do novo e vivo caminho, e eles acharam que era no natural, que ia beneficiá-los ali contra Roma, que era tudo no braço, que era tudo na luta natural, e não era. Eles estavam olhando para o natural. E Jesus vai para a cruz e eles falam: fomos ludibriados, fomos traídos, enganados. Mas havia, irmãos, uma promessa da ressurreição. Nós temos que crer que Deus tem vida abundante para nós, no trabalho, na família, na nossa descendência, na nossa saúde, nas nossas finanças, no nosso profissional, no nosso casamento, que é projeto de Deus, a nossa igreja, e que a gente possa viver isso de fato e de verdade, porque, pastora, essa palavra é pertinente. Quantas pessoas têm ficado pelo caminho? A síndrome de Emaús tem assolado igrejas, irmãos. Eu conheço um monte deles, um monte. Pessoa posta de tudo que você possa imaginar na rede social, mas não posta uma palavra mais de Jesus. Pessoas que já estiveram aqui no lugar santo, talvez por uma frustração,
com algum líder religioso que fez com que isso fosse maior do que o Deus que ela servia. Falta de entendimento, e nós vamos orar essa noite por entendimento do que é Deus na nossa vida de fato e de verdade. Ele nos põe de pé todo dia. Foi falado aqui na abertura, todo ser que tem fôlego, louva o Senhor. Nós temos fôlego por quê? Porque Ele nos deu esse fôlego, nós devemos louvá-lo de todo o nosso coração. Não devemos endurecer o nosso coração, porque aqueles homens, irmãos, eles estavam com o corpo no domingo da ressurreição. Eles estavam com o corpo no domingo da vida. Ressurreição é vida. Eles estavam com o corpo no lugar da promessa, no lugar da redenção, da adoração, da verdade, da libertação. Só que a alma deles estava lá na sexta-feira da crucificação, no lugar da opressão, da morte, da tristeza, no lugar da injustiça. E eles já estavam ali com o Cristo ressurreto, caminhando ao lado deles. Talvez você questione: não consigo a presença de Deus na minha vida, não estou sentindo. Hoje é a noite de você refletir com que olhos você está olhando para Jesus, para o Deus Criador, para a promessa que Ele tem para a tua vida, que você nasceu para a honra e glória dEle, que antes que você estivesse no ventre da tua mãe, Ele já tinha te planejado para um propósito santo nessa terra, não para você ficar vagando aqui, batendo a cabeça lá e cá, mas para você saber quem você é em Cristo, ter uma identidade e falar: eu sei quem eu sou no meu Pai, eu sei, o meu Cristo vive e eu sou mais que vencedor dele. Nós não podemos ficar presos ao passado, irmãos, como esses homens estavam aqui fazendo, porque Jesus é vida, ressurreição é vida. E um coração endurecido, irmãos, não sobra espaço, como eu disse, para o Espírito Santo atuar. Você começa, quando você está com o coração duro, sabe o que acontece? Você começa a ouvir vozes de todos os lugares. Você começa a ouvir vozes que vão te acusar, vozes de acusação, vozes de injustiças, vozes de difamação, vozes de desânimo, vozes de fofoca, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, e você fica patinando. Muitas pessoas patinando no reino, porque elas estão ouvindo vozes que não são a voz de Deus. Então o Espírito Santo tem que agir nas nossas vidas. Esses homens estavam falando um monte de absurdos. Ele não era redentor coisa nenhuma, fomos ludibriados. Olha só, já é o terceiro dia. Falaram que ele ia redimir o povo de Israel e nada. Ou seja, vozes do mundo e não a voz daquele que tem poder para nos dar a vida eterna. Aquele que nos criou. Então, às vezes, nós retrocedemos na caminhada, voltamos para Emaús, porque nós não concordamos com a forma como Deus age, o tempo dele, a maneira dele e como ele faz em nossas vidas. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, e aí, irmãos, o coração endurece, aí o propósito nós perdemos completamente, com certeza. Infelizmente, eu conheço pessoas que perderam um propósito lindo em suas vidas, que eram para estar marcando uma geração através do poder de Deus, e retrocederam por conta de pouca coisa. E Jesus está sempre ali esperando, porque Jesus estava caminhando com eles. Então, se alguém se sente assim, irmãos, não se sinta culpado. O Senhor não culpa ninguém, sabe que Ele vai caminhar ao teu lado, e Ele quer que você abra os teus olhos espirituais, Ele quer que você abra o teu coração para Ele, e caminhe num propósito lindo, que é maior do que nós pensamos para nós, um propósito de paz, de alegria no Espírito Santo, um propósito de todas as coisas convergerem nele em nossas vidas, de verem Ele em nossa face, e de termos uma vida abundante, independente das lutas, das dificuldades, porque o nosso Deus é poderoso, e nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e olhar para o alto, que o Senhor está pronto, com as mãos estendidas, nesse tempo tão difícil, pelo qual a humanidade está passando, que a gente fala, não tem mais salvação, mas tem sim, irmãos. Tem, porque teve para aqueles dois homens, mesmo eles com o coração endurecido, com a fé abalada, o Senhor foi perto deles. Então, irmãos, cuidado, persevere, irmãos. Por mais que a luta esteja difícil, ou seja no relacionamento, ou seja no trabalho, ou seja alguma perseguição, ou seja no cansaço, falta às vezes perspectiva. Olhe para aquele que é o dono de todas as coisas.
olhe para aquele, porque as promessas estão chegando, amém? Na tua vida, em todas as áreas, porque o Deus nosso é perfeito. Espere o tempo dele, irmãos. Ele sabe quando você está preparado. Quem é pai aqui? Estou vendo o Rodrigo ali com o Rael, tem o Caleb ali também do Yuri, várias crianças. Você não vai dar para o teu filho uma nota de R$100, eu já disse isso aqui uma vez, porque ele não sabe o que fazer com isso, não está preparado, ele vai rasgar a nota, ele vai rabiscar a nota. Mas se o seu filho tiver aí 13 anos, 14 anos, você pode dar até uma de 200, ele sabe, ele fala, eu estou querendo comprar alguma coisa que eu quero há muito tempo, agora sim, obrigado papai. Você fala, ele está preparado. Então Deus é assim conosco, Ele sabe quando nós estamos preparados. Nós temos que caminhar para essa maturidade, a começar pela nossa família e buscar entender, Senhor, se o Senhor não me deu, eu estou aqui, então me prepare, que eu quero ser como Josué, forte, corajoso, porque o Senhor é comigo. Eu vou conseguir os sonhos da minha vida, meus sonhos vão ser restaurados, não vão ficar engavetados. Esses homens estavam engavetando sonhos e Jesus os reconduziu de volta para o lugar santo, para o lugar da promessa. Amém? Hebreus 6,12 nos diz que aqueles que esperam com fé e paciência herdam as promessas. E paciência é um fruto do Espírito. É uma das 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito. Então nós temos que aprender aqui com Hebreus, que é um livro totalmente cristocêntrico, fala muito de Jesus. E Jesus é tão bom, irmãos, que Ele caminha do nosso lado, mesmo frustrados, mesmo com pouca fé. Porque Ele sabe discernir quem está frustrado daquele que tem fé. E que nós possamos esperar em Deus com nossos olhos espirituais, que os nossos olhos possam se abrir para o novo de Deus, para o novo e vivo caminho, e desfrutar do teu amor incondicional, porque Ele nos ama com amor eterno, e Ele prometeu outra promessa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a eternidade. Então, irmãos, fique tranquilo que Jesus nos encontra nas angústias da nossa caminhada. Quantas vezes temos angústias em nossa caminhada? Ele cura depressão, pessimismo, Ele nos enche de esperança, Ele nos enche da paz que excede todo o entendimento, Ele nos protege, Ele nos encontra aqui, na exposição da palavra, lá no teu secreto também, Ele se encontra com você. Na tua individualidade é o Senhor que comanda a tua vida. A palavra diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o segredo verdadeiro do sucesso, irmãos. Nós temos que nos capacitar e o Senhor fará com que tudo em nossas vidas, tudo que Ele prometeu, se cumpra no tempo dEle. Está disposto a esperar o tempo perfeito? Eu estou, porque o nosso é imperfeito. A palavra fala que a vontade dEle é o que? Boa, perfeita e agradável. Essa é a palavra do nosso Senhor. Então basta, irmãos, abrir os teus olhos espirituais, peça isso para Deus, abra o teu coração para Ele, porque quando aqueles homens abriram os olhos no partir do pão, o Senhor adentrou o coração deles, eles voltaram para Jerusalém. Isso é uma revelação do alto para os nossos corações, e a palavra nos diz que a misericórdia dEle se renova a cada manhã, na minha e na tua vida. Senão, irmão, você ia sucumbir, eu também iria, a gente não ia aguentar essa paulada do nosso mundo secular. Mas a misericórdia de Deus nos segura. Então, quando estamos com o coração endurecido, com a frustração, com a incredulidade, porque não chegou a promessa ainda, nós não devemos endurecer nossos corações. Devemos orar, amolecer nossos corações, senão a fé esfria e ficamos cegos espiritualmente. E a fé fria, irmãos, nós perdemos as bênçãos diárias que o Senhor tem preparadas para cada um de nós, e Ele está ao lado, querendo um espaço no nosso coração, para queimar como queimou na vida daqueles homens, amém? Jesus caminha conosco então com as mãos estendidas, para que nós ficamos capazes de sentir a presença dEle, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo com alguma tristeza chegando aos nossos corações, porque Ele sabe a hora certa de nos pegar e consolar, e trazer à tona para respirar, e nos dar paz e esperança. Esse é o nosso Deus, esse é o propósito da série Promessas, nos fortalecer em tudo que Ele tem para nós. Então nós não podemos perder tempo como aqueles homens, andar 11 quilômetros, depois fazer o caminho de volta, correr o risco de perder as bênçãos dEle, e o nosso tempo, irmãos, é muito precioso, o tempo é precioso demais, Jesus está às portas.
Jesus está voltando, nós precisamos dele urgentemente, irmãos. Os dias são maus, que os nossos olhos espirituais estejam abertos e busquemos a presença de Deus. A perseverança e a fé vai nos levar até as promessas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, amém? E foi no ato, irmãos, já indo aqui para o final, no ato do partir do pão com aqueles homens, ou seja, na comunhão, no amor, na oração, que os corações deles amoleceram, que os olhos deles foram abertos, e aí eles conseguiram descobrir, entender que quem estava ali era aquele que eles não acreditaram que ressuscitaria, e que por amor a eles, caminhou lado a lado com eles. Que assim seja conosco também, irmãos, em nome de Jesus. O verso 30 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém? Os olhos deles foram abertos, e Jesus, quando desaparece, eles entendem quem estava ali, quem é aquele que estava ali, que o coração deles queimou com a presença de Jesus. Ele de fato havia ressuscitado, amém? E a promessa havia se cumprido. E Jesus nasce em nossos corações todos os dias, todas as manhãs. Abre os seus olhos e abre o teu coração para que ele entre toda manhã. Abençoe o teu dia, abençoe tua semana, abençoe tua família, teus planos e teus projetos. Vamos fazer a nossa parte com excelência? Vamos, mas sabemos quem nos segura e não nos deixa sucumbir, quem não nos deixa cair para a direita e nem para a esquerda. Ele vai vir habitar em nossos corações se nós abrirmos os nossos corações para Ele. Como o mundo seria diferente se a humanidade abrisse o coração para Jesus? Já pensou, irmãos? Sem guerras, sem homicídios, sem suicídio que aumenta a cada dia, sem injustiça, vivendo essa plenitude. E Jesus quer nos dar isso, porque é a cultura do céu que chega até nós. Ele quer nos dar uma nova identidade. Quando nós o buscamos, Ele nos dá uma identidade de filhos amados. Amém? Você é filho amado do nosso Senhor? Está escrito isso, João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Nós temos esse carimbo, esse selo da promessa como filhos de Deus. E o diabo, irmãos, ele tenta o quê? Desconfigurar nossa identidade desde o início. Por isso que devemos estar firmes, irmãos. Ele está tentando de todas as formas, e quando tem um coração endurecido, alguém incrédulo, ideologias seculares, ele entra mesmo e faz você se perder naquilo que você é, para aquilo que você nasceu, irmãos. Vocês estão acompanhando esses Terians que tem agora nas redes sociais? Essas pessoas que dizem que se identificam com algum animal. Esses dias eu vi uma matéria de uma pessoa que colocou próteses nas mãos, nos pés, para andar de 4, que ele queria ser cabra, para ver o que ia acontecer com ele, se ele ia se descobrir sendo cabra. A pastora me mostrou uma moça que fez cirurgia na orelha, implantou dentes para se parecer com uma raposa. Ela fala: eu sou uma raposa, me identifico com ela. Gente esfacelando o corpo para se parecer com cavalos, porque se identificam com cavalos. Não foi isso que Deus planejou para a humanidade, irmãos. A gente respeita a decisão de cada um, mas nós não podemos concordar com essas decisões. E agora também está na moda o quê? Bebês reborn. As mulheres com bebezinho, boneco no colo, bonecos de silicone, levando para o médico para consultar, levando no salão de belezas, fazendo reuniões em jardins, com um boneco, enquanto do outro lado do mundo, talvez até que muito perto, tem crianças vivas passando fome. Identidade, o Senhor nos dá, amém? Que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, que possamos saber quem nós somos
em Cristo Jesus. Se não, irmãos, as pessoas correm o risco desse mundo secular engolir. Muitas dessas pessoas não queriam fazer isso, a hora que eles veem já estão fazendo esse tipo de barbárie. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele, parecermos com ele até o fim, irmãos, até o fim, que ele tenha misericórdia da humanidade. Quando você reconhece Jesus como Salvador único e suficiente da tua vida, como autor e consumador da tua fé, você descobre quem Jesus é na tua vida. Você descobre que ele vem viver em você todos os dias, que você nasceu para um propósito. Você sabe o que você veio fazer aqui exatamente, para onde você vai voltar. Que possamos permanecer com nossos olhos abertos, irmãos, firmes na fé, no amor de Jesus e na tua presença, porque os dias são maus. Ele tem promessa para você de restauração, amém? 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito mais do que a gente imagina. Você recebe em nome de Jesus. Então não se afaste, irmãos, das coisas santas, não se afaste da intimidade com Deus, e você vai ter experiências com Ele para poder testemunhar no teu trabalho, e a tua vida vai mudar, como a vida desses homens mudou, depois que eles retornaram para Jerusalém. Se eles tivessem ficado em Emaús, jamais alguém estar falando deles 2000 anos antes, depois do que tudo isso aconteceu. Então que nós possamos não nos distanciarmos de Deus, porque nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui o quê? Só de passagem. Eu quero concluir para orar com vocês, para Deus fortalecer a nossa identidade, para Deus cuidar de nós, para nós perseverarmos na fé, para Deus abrir nossos olhos espirituais, para que a gente não ouça vozes de engano, vozes de mentiras. Às vezes a pessoa recebeu uma promessa que nem veio de Deus, veio de voz humana, acreditou naquilo, se perdeu no caminho, porque não discerniu o que é a voz de Deus, o que são os olhos de Deus. Então aqueles homens conseguiram ainda se reencontrar com Jesus, decidiram pelo que é certo, decidiram voltar para o lugar santo, para o lugar da adoração, para o lugar das promessas, que é nos pés do nosso Senhor. O único que nos promete algo, que nos dá, que nos ama sem interesse nenhum, e que quer que nós cheguemos cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o Jesus que apareceu, que surgiu para aqueles homens, tiraram ele daquele equívoco e fez eles voltarem para os braços do Senhor, para os braços do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A tumba estava aberta, mas o coração deles estava fechado para aquilo que Jesus tinha. E hoje nós sabemos que o túmulo já está vazio, a cruz está vazia, e o nosso coração é que não está vazio da presença de Deus. Nosso coração está cheio dessa presença, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E se alguém aqui nessa noite se sente com dificuldades de sentir a presença de Deus, de teu coração queimar por Jesus, aprendeu muitas coisas seculares que te deixaram dúvidas, ou se você quer fortalecer a tua fé, teus olhos espirituais, se você quer andar de encontro com as promessas do Senhor, eu vou orar com vocês nessa noite, para que tudo que o Senhor tenha de bom, de melhor para nossas vidas, venha, e que nós sejamos testemunhas desse Deus, porque a nossa identidade não está afirmada no que falam para nós, nas mentiras seculares, nas ideologias, mas nossa identidade está afirmada em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre no meu e no teu coração. Você recebe como vindo do alto. Vamos nos colocar em pé então nesse momento. Eu quero orar com vocês. Fique em pé, feche os teus olhos e lembre-se que um dia houve uma promessa que você nasceria do ventre da tua mãe. Talvez você nem saiba disso, mas em Efésios 1 nos diz isso, que antes da criação do mundo já havia um propósito para nossas vidas, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Um dia houve uma promessa que você encontraria com Jesus, que Ele passaria a caminhar junto contigo, dentro do teu coração, e que você buscaria exercer essa fé, e que você ganharia de presente a vida eterna, a eternidade, e nós somos companheiros de eternidade, estaremos com os nossos na Jerusalém celestial, no grande dia. Essa é a maior promessa de todas,
porque Ele veio, morreu e se cumpriu. Ele ressuscitou, Ele vive, o nosso Redentor está vivo, para a honra e glória do nosso Deus. E nós não vamos perecer, a morte não terá mais a última palavra sobre nós, e nós adentraremos as regiões celestes, quando abrirem os portões celestiais, para a nossa ida para o Altíssimo. Feche os teus olhos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. O lugar de honra. Tu és. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Amém. Aleluia. Permaneça com os teus olhos fechados nesse momento, não perca esse momento. Espírito Santo já se faz presente. Pai, é isso que nós queremos, Senhor. Muito obrigado. Nós precisamos, Pai, que os nossos olhos estejam sempre abertos, Senhor, para o Senhor, para as coisas do alto, Senhor querido. Muitas vezes queremos fazer as coisas apenas da nossa maneira, com a nossa força, Senhor. Nos perdoe, Pai querido. Que possamos, Senhor, saber que o Senhor está caminhando ao nosso lado e nós não queremos que isso passe desapercebido, Senhor.
Oh, Senhor, obrigado por tanto zelo, Senhor. Obrigado pela misericórdia, Pai. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus a todos os meus irmãos que estão aqui nessa noite, Pai querido, uma unção de fé, Senhor, uma unção de coragem, de ousadia, para dar, Senhor, um passo a mais, Senhor, na nossa maturidade, Senhor, na nossa busca pelo Senhor. Sabemos que quem nos completa é somente o Senhor, Pai querido. Sabemos que na noite escura da alma, nos vazios, Senhor, da existência humana, sabemos que o Senhor está conosco, ao nosso lado, caminhando, Pai. Que não possamos perder essa bênção, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, Pai querido, em nossas vidas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, sabemos que cumprirá, Pai, que possamos estar alinhados com as Tuas promessas, Pai, em fé, em obediência, em paciência, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. Não permita, Senhor, que retrocedamos na fé, não permita que tropecemos com nossos pés em pedra, Senhor. Guia os nossos caminhos, Senhor, vai amolecendo os corações nessa noite, Pai. Aqueles corações que muitas vezes estão feridos, Pai, aqueles que perderam as forças, Senhor, renova nessa noite, revigora, Pai querido, revigora o físico, Pai, revigora, restaura o espiritual, Pai, restaura o emocional dos Teus filhos, Pai, abre os olhos, porque nós estamos num lugar de milagres, num lugar de poder, Pai querido, num lugar de bênçãos. Nós não queremos retornar, Senhor, nós queremos avançar na fé, Pai querido. Seja conosco, Pai, livre-nos das ações malignas, Senhor, que tem assolado a humanidade, que possamos ser canais de bênção, Senhor, no meio das trevas. Use-nos poderosamente, Senhor, para que as pessoas saibam que há um amor incondicional, que é um amor gratuito, que é um amor imensurável, que existe um amor sem interesses, que resgata, que traz para a vida, para um novo caminho, para um caminho de prosperidade, de graça e de paz. Pai, esteja abençoando, Pai, os empreendimentos dos meus irmãos, Pai, os projetos e planos, as famílias aqui presentes, as que não puderam estar aqui hoje, Pai. Esteja abençoando, Pai, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar, Pai querido. Queremos ser encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, Pai querido. Pai, se o Senhor não puder, Pai, aliviar as nossas cargas, nos dê ombros mais fortes para suportá-las, e eu sei que assim o Senhor vai fazer, Pai querido, para que possamos caminhar na plenitude, crescendo, Pai querido, sendo obediente a Ti, e concordando com tudo que o Senhor tem planejado para nós, da Tua forma, do Teu jeito, Senhor querido. Obrigado, porque nós temos fôlego de vida, Senhor. Obrigado porque nós temos um lar, nós temos uma família, planos e projetos. Nós temos, Senhor, a comunidade da fé, onde nós recebemos da Tua bênção, o fortalecimento espiritual, Pai querido, que precisamos. Acrescenta nessa obra, Pai. Acrescenta nessa obra, Pai. Abençoe cada vida que está chegando neste lugar, Pai, com fogo santo, com unção, que possamos ser bênçãos, Pai querido, nesta cidade, que possamos ser o povo remanescente, que proclama a Tua palavra e não desiste, e no grande dia, nós celebraremos, Pai querido, nós celebraremos na eternidade, Pai querido, o quão bom foi caminhar ao Teu lado, e viver os Teus propósitos para as nossas vidas, Pai querido, que faça-se conforme a Tua vontade, Pai querido, e sabemos que nós estamos esperando todas as Tuas promessas de braços abertos, Pai querido, no tempo do Senhor, da maneira do Senhor, Pai querido, e enquanto isso, nos fortalece, nos protege, nos dê graça e sabedoria para caminharmos firmes, Pai querido, e que possamos pôr um sorriso na Tua face, Pai querido, dar orgulho ao Senhor e não envergonharmos o Teu nome. Nessa noite, Pai querido, eu profetizo que a Tua igreja receba as bênçãos vindas do alto, Pai querido, para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, selando esse culto, Pai querido, e que possamos voltar fortalecidos para os nossos lares, sabendo do Teu amor, Pai querido, sabendo do Teu caminhar conosco. Que o Senhor abra os nossos olhos da fé, Pai querido, no partir do pão, Pai querido, na comunhão e no amor, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um forte aplauso ao nosso Deus, amém? Seja exaltado, Deus. Seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. E a partir
nossos olhos se abrem. Louvado seja Deus por essa palavra tão edificante para os nossos corações.